Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o poder dos recursos. Se você trouxe sua Bíblia, erga bem alto ela. Quero orar com você e declarar mais uma vez. Fala para tuas orelhas assim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Pai, que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho. Nessa noite, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés. Deus, nós não queremos saber o destino, mas nós queremos saber o próximo passo. Nós precisamos sair daqui nessa noite, Senhor, certos de que não estamos perdidos. Sabemos de onde viemos, mas principalmente precisamos carregar uma certeza para onde estamos indo nessa noite. Que o Senhor abra os ouvidos, os olhos do entendimento, remova os filtros, escancara aquilo que está oculto aos olhos humanos. E a Tua palavra diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E eu me nego, Senhor, a começar uma noite como essa, se não for para falar dos mistérios do reino. Que cada encontro nosso, Pai, seja um encontro pautado na fome e sede de ouvir e ver os mistérios do reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Os discípulos perguntavam para Jesus: Jesus, por que você fala por parábolas? Aí Jesus falou assim: eu falo por parábolas porque uns é para entender e outros não. E eu gosto disso porque Jesus ele era muito astuto. Jesus não era trouxa nem otário. Jesus não era nada bobo. Ele só tinha cara de andar e jeito de falar, né? Porque uma pessoa assim, né, moderada, bacana, ele parece bobo. Mas quanto mais astuta uma pessoa, às vezes mais cara de bobo ela tem. Porque poder controlado se chama humildade. E quanto mais a gente consegue guardar no bolso o poder que a gente tem, mais humilde a gente consegue se revelar para o mundo. E esse é um exercício que inclusive eu me desafio muito a fazer. Porque o mundo nos ensina a você o quê? Ser posicionado. Você precisa colocar, né, a tua opinião, você precisa se trazer uma nota, você precisa se mostrar, você precisa se apresentar, você precisa dominar. E que tal se a gente começasse a fazer o contrário? Eu recolho o que eu preciso. Eu guardo aquilo que eu podia. Eu seguro aquilo que eu poderia, mas não vou fazer. Eu quero agradecer você, por você ser uma igreja hoje que é influente. Existem igrejas grandes, mas existem igrejas fiéis. E hoje Deus falou comigo: a régua que eu meço o tamanho de uma igreja local não é pelo quanto de gente que vem, mas é por quanto fiel ela aguenta ficar. Porque a vida ela vai nos tentar a sair da fidelidade. Principalmente quando a coisa toma volume, quando toma vulto, quando a gente começa a sentar em alguns outros lugares, a gente começa a ter outras oportunidades, a gente veste outra roupa, a gente come outra comida, a gente vai para outras reuniões, começa a experimentar outras culturas e de repente você não percebe, mas quando você menos se percebe, você deixou de ser fiel. E eu quero agradecer por você ser uma igreja fiel. Esse é o tamanho que eu queria que Deus olhasse para a gente e encontrasse a gente. Qual que é o tamanho da CHF? O tamanho dela é fiel. É um tamanho fiel. Quantas pessoas tem lá? Ah, nem sei. Mas é fiel. E saiba que nós somos uma igreja mais influente do que grande. Porque nós queremos levedar toda a massa. E talvez alguém é para ser a massa. Uma igreja é para ser a massa. Mas eu creio numa igreja que ela é sal e luz. Duas coisas que não aparecem.
mas que mudam toda a composição. A luz dispensa falar da luz. O sal, sem sal, não ficou bom. Mas com um salzinho. Então saiba que você é muito importante para mim. Obrigado por você ter sempre esse compromisso com o Senhor naquilo que nós estamos fazendo. Hoje à noite eu tinha 2 mensagens para falar. Me perdoe minha voz. E quanto mais eu olho os dias se aproximando, mais eufórico eu fico de falar: Deus, eu vou ficar 45 dias sem pregar. Como que vai ser isso? Porque a nossa igreja ela termina ali no Natal e só volta em fevereiro, né? Tiramos férias do diabo. De Deus a gente não tira, mas do diabo a gente tira. Não vou fazer aquela piadinha que eu sempre faço. Mas eu tinha 2, obrigado, vai me ajudar isso aqui. Eu tinha 2 mensagens hoje. Uma era algumas diferentes maneiras criativas e espirituais de ouvir a Deus. E a outra que era o poder dos recursos de Deus disponível para os seus filhos. E eu decidi que hoje eu vou falar sobre mordomia. Quantos aqui já aprenderam sobre mordomia alguma vez na vida? Um curso assim que você chegou lá e o tópico era mordomia, levanta a mão. Eu vi ali, 2, 3, 4, 5. Você percebe que dá o quê? 5%, 10% talvez. E os que são de 10% não lideram, certo? Mas fora o lidera, o primeiro contato que eu tive com essa palavra foi em 2006. Era um dos 8 valores do caráter e a integridade de um grande líder que Deus levanta. De um curso que a gente fez, vindo de um pessoal lá dos Estados Unidos, pelo Chick-fil-A, aquela rede famosa de fast food. E o Chick-fil-A, ele tinha um patrocínio, onde eles iam em países emergentes, e ali eles faziam um programa chamado History Maker. E lá no History Maker foi o primeiro contato que eu tive com a palavra stewardship, mordomia. Até então, eu nem sabia que existia essa palavra. Talvez para vocês, para alguns de vocês vai ser novo também hoje. Mas fazem quase 15 anos que eu tive o primeiro contato. E qual que é a diferença de mordomia de um gerente? Alguém sabe? Existe o mordomo e existe o gerente. Qual que é a diferença? Que o gerente ele é responsável por tudo, mas ele não tem direito a nada. Mordomo ele não é dono de nada, mas ele tem direito a tudo. Um mordomo ele tem direito, ele tem acesso pleno, completo. E o valor fundamental é que sem mordomia, eu e você, tendo todos os recursos criados por Deus disponíveis para nós, sem entender mordomia, nós corremos o risco de vivermos uma vida inteira como se nunca tivéssemos recebido de Deus recurso algum. Ou seja, se você não entender mordomia, você e o homem sem Deus é a mesma coisa. Porque não adianta Deus te dar tudo, se tudo que Ele te deu só cabe dentro do que você entende. Se você não entende, não entra. Se você não entende, você não acessa. Se você não entende, você não ganha. E hoje, com certeza, a nossa maior interrogação é: Cal, mas eu faço tudo certo para Deus, por que faltam as coisas lá em casa? Por que existe o crente com escassez? Por que existe o crente lutando para pagar uma dívida? Por que ainda existe o crente cujo sonho é uma casa própria? Se o sonho nosso é uma casa própria, onde foram parar os nossos sonhos? Casa própria é um direito humano num país desenvolvido. É um direito humano. No judaísmo, não sei se você sabe, mas a missão primária de todo pai é deixar o filho já com a casa própria. E é tipo assim, fazer o teu filho começar já na casa 15, né? Agora aqui a gente precisa, além de não ter a casa própria, ainda os pais mandam a gente ir financiar o casamento. Então o cara já começa menos 30 mil. Aí ele fala: bom, tem a parcela do casamento, tem a parcela do apartamento, tem a parcela do carro, e você já começa morto. Você já começa 20 casa negativo, para chegar, passou lá 5 anos, né? Bodas de, sei lá o que é 5 anos. Aí você fala assim: nossa, estamos fazendo bodas, tem que comemorar. Bodas de madeira, temos que comemorar. O quê? Zeramos as dívidas, começamos agora.
5 anos foi só para a gente chegar até aqui, no começo. É trágico, mas não é assim. Não seria mais fácil se eu, como pai, colocasse na minha cabeça que eu preciso dar um jeito já de ir comprando terreno, trocando Chevette por Kombi, Kombi por Santana, Santana por Golzinho, Golzinho por Golf, Golf por Jetta, Jetta por... E já pensar, cara, quando meus filhos crescer, eu preciso já empurrar para eles o telhado. Mais do que o casamento. Só que a nossa pergunta é: mas como que faz, Cal, então? E hoje eu queria ser mais prático, porque eu já dou essa aula no Lidera, já falo sobre a vida de glória como herdeiro no The Way. Mas hoje eu queria ir na prática, assim, desenhando para você, porque a gente escuta, você é herdeiro, temos tudo, somos filhos de Deus, você tem tudo. Beleza, mas como que faz para acessar tudo? Então, 2 Coríntios 2:11, o texto, ele diz assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois nós conhecemos, a fim de que Satanás não tivesse vantagem de nós, pois nós não ignoramos suas intenções. Nós conhecemos os seus planos. Você sabia que a única vantagem que Satanás tem sobre nós é sempre baseado naquilo que eu não conheço? Satanás só funciona no seu ponto cego. Naquilo que você desconhece, Satanás pode ir na sua casa, na sua vida. Logo, Satanás pode te sabotar naquilo que você não conhece. Por isso que o conhecer, o saber, o entender, no reino de Deus ele vale mais do que as riquezas. Você sabia disso? A Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que as riquezas. Por isso que igreja nunca vai cair de moda. Por quê? Porque a gente vem aqui para adorar a Deus, para sentir Deus, para orar um pelos outros, para curar, para não sei o quê. Mas no fundo mesmo, a gente senta aqui para sair daqui menos burro. Essa é a nossa essência, sentar aqui para que os olhos se abram, para que as trevas caiam fora. E como que isso faz, Cal? Dia após dia, é um processo. Eu entendo mais um viés. Hoje eu entendi sobre filho, amanhã eu vou entender sobre cozinha, depois da manhã eu vou entender sobre aposentadoria, amanhã depois vou entender sobre ministério. Saber, então, a gente precisa entender que saber não é conhecer. Saber não é conhecer. Você pode estar informado sobre tudo e continuar na ignorância. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente sabe de muita coisa, mas a gente conhece pouca coisa. O conhecer fala de você deitar com a verdade. Fala sobre você se relacionar com a verdade. A palavra vem de coito. Quando eu conheci a Aline, foi numa noite, depois de um casamento, onde a gente foi lá no Hotel Crown. E naquela noite eu conheci a Aline. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Nessa condição a verdade vos libertará. Por quê? Porque todo mundo conhece a verdade, inclusive um fumante que fuma. O que é mais grave do que um fumante saber das consequências do cigarro? E assim que ele termina de ler o rótulo, ele acende e termina de fumar a caixa inteira. Porque ele sabe, mas ele continua ignorante. Porque se ele conhecesse aquilo que ele está lendo ali, ele não fumaria mais. E assim nós somos sobre a vida inteira. Sabemos sobre muita coisa e cada vez mais sobre mais coisa. E aí tem dois tipos de gente: o que sabe tudo e o que faz de conta que sabe. Porque daí ele conta as coisas como se ele soubesse. Os nossos especialistas de internet. Mas hoje eu quero falar sobre o poder da mordomia. Existem 5 recursos disponíveis aos filhos de Deus que precisam entender. E hoje eu queria que você entendesse, conhecesse e controlasse. O Alisson aqui falou semana passada sobre você entender o teu principado. Existem as áreas de influência de uma sociedade. Deus quer te emergir lá. E Deus quer que você seja visto num lugar social, num lugar público, num lugar onde você é uma autoridade naquilo que Deus te colocou ali. Só que olha que interessante. Deus te colocar num lugar depende de você ser sócio de Deus.
Jesus ele contou uma parábola, e essa parábola ele trouxe alguns amigos que eram funcionários. E para um funcionário ele deu 2 denários, para outro 5 e para outro 10. E qual foi o critério para Jesus nessa parábola? Qual foi o critério que o Senhor, o patrão, deu para um 2 e para outro 10? Qual foi o critério? Alguém lembra? Tem uma palavra-chave ali. Cada um conforme a sua capacidade. Deus nunca vai te dar aquilo que você não dá conta. Logo, Ele já deu tudo. A questão é que você não acessa, por quê? Porque a tua capacidade é curta. Ele olhou e falou, você tem capacidade de 2, fazer 4. Então vai 2 aqui para você. Você tem capacidade de 5, fazer 10. Você tem capacidade de 10 sobre 20. Aí ele volta de viagem, chama os empregados. A balinha ajudou, hein? Obrigado. E aí o primeiro lá, o de 10, fez 20, 100%. O outro, se eu não me engano, fez 5, isso? Não sei se foi exatamente 5, mas é mais ou menos isso. Só que teve o bundão, o prudente. O que eu vou chamar disso? O conservador. Que ele foi bem inteligente, ele estudou em Harvard. Ele falou, é melhor quando você não sabe como é que está o mercado, melhor você enterrar. Porque quando o dono vier, melhor você ser fiel de devolver e não ter perdido. Olha no que ele estava preocupado. A preocupação dele era perder. A concentração dele não estava em ganhar. Não parece eu e você? Porque a gente hoje, a gente só tem um cuidado. Tomara que eu não perca. Pegar uma dívida, você está louco? Você sabia que os maiores endividados são os mais bem-sucedidos no mundo? O problema é que o pobre ele faz a dívida, só que a dívida dele é muito pequena. Então ele não consegue nem alavancar com a dívida. Entendeu? O rico, ele suja o mesmo nome. Só a diferença é que ele suja com 3 milhões e não com 150, com 1.500 reais. Mas perceba, o rico hoje é relativo. Ele só tem mais crédito. Ele só teve mais acesso ao banco. Ele só foi mais chaveco na gerente. Mas é pouco rico que tem as coisas quitadas. Por quê? Porque não faz sentido quitar as coisas. Então ele guarda o que é dele e se endivida. Já percebeu isso aí? Está tudo com o nome sujo. Está no processo, está na justiça. Mas sempre tem o caixa 2. Dinheiro ele tem. Por quê? Ele fala, cara, vou entregar o jogo, vou entregar o dinheiro. Entrego minha reputação, entrego meu nome. Mas o que é importante é não ficar sem dinheiro. E o pobre, o que ele faz? O que é importante é não ficar sem nome. Aí é pobre de nome limpo. Que tem o seu mérito também. Tem o seu mérito também. O bom é ter o recurso e ter o nome limpo. Mas entre ter o nome limpo e morrer de fome, deixa o nome sujo. Primeiro organiza a coisa. Sai do zero. Se endivide naquilo que você precisa alavancar de volta. Use de fluxo de caixa. Flávio Augusto, você sabe bem da história. Começou um patrimônio bilionário com empréstimo de 20 mil reais. Ele tinha dinheiro para pagar esse empréstimo? Não tinha. Ele não estava nem aí que não tinha. Carlos, está ensinando a sujar o nome? Tô. Você acha que o meu está limpo? Que feio não é dever. Sabia disso, né? Já dizia o Zé das Couve. Feio é não pagar. Você vai negociando. Vai negociando, uma hora vai dar certo. Depois de 5 anos fica bom negociar. Existem 5 recursos disponíveis aos filhos de Deus. Primeiro deles, o mais importante, recurso espiritual. O segundo deles, recursos físicos. O terceiro deles, recursos materiais. Quarto, provavelmente você não conhecia esse, recursos mentais. Quinto, recurso da maior commodity humana disponível para todo ser humano. O único lugar, talvez, onde a gente, na prosperidade disso, a gente foi equalizado, que é o
Alguém chuta? No que o ser humano ele foi abençoado todos na mesma proporção? Com o tempo. O tempo. Recurso do tempo. Ninguém ganhou menos tempo. Ninguém precisa comprar tempo. Ninguém foi roubado o tempo. Em primeiro lugar, recursos espirituais. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Outra versão diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Esse texto está dizendo que a tua subsistência, aquilo que te mantém vivo no físico, é menos importante do que uma palavra que pode te sustentar fisicamente no espírito. O texto está dizendo que algo imaterial é superior a algo que é material. Para muitas pessoas, a salvação é o pão, mas esquecem que a própria vida é a palavra. Não só da salvação viva o homem, porque o evangélico regular, ele é salvo e agora está tudo bem. Ele vive do pão, a salvação virou o pão dele. Eu comi desse pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. E a palavra que procede é viver além da salvação. Eu quero viver mais que a salvação. Eu não sou crente para ir para o céu, eu sou crente para viver na terra. Eu sou crente para receber a palavra que sai da boca de Deus para agora. E esse já é um recurso imaterial e espiritual. Isso se comprova lá em Deuteronômio 8:3, que diz assim, Deuteronômio 8:3 e 4. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só do pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, as suas roupas não gastaram, os seus pés não incharam, e nem na peregrinação criaram bolhas. Você sabia que Jesus estava se referindo a Deuteronômio quando ele falou isso? Jesus estava ali, sendo tentado pelo diabo, e ele responde o diabo não com pão, ele responde o diabo com a palavra, porque o diabo estava querendo dar pão, viu? Você não está precisando de pão, você está com fome. 40 dias aí você está mirradinho, cabeça de capacete, cabeça de microfone, né? O corpo já fica mais arcadinho, e Jesus ali, e aí Jesus fala assim, mas você esqueceu, diabo, que 600 anos atrás já houve um povo que não viveu só do pão, mas que a palavra alimentou eles no meio do ermo, no meio do deserto, no meio do nada. Meu irmão, você serve o Deus que faz o pão cair do céu. Quando tua mãe, quando tua avó, quando teu filho, quando teu marido te confrontar e falar, você acha que dinheiro cai do céu? Você tem que falar, acho, e não só acho, tenho certeza. Isso cai do céu. Pensa, esse povo aqui tinha esse acesso sem o Espírito Santo. E a gente com o Espírito Santo vai para Stanford, vai para Harvard, para a gente aprender a desaprender. O excesso de inteligência deixa a gente muito burro. Eu tenho dificuldade com gente inteligente porque eu acho eles os mais burros, sabia? Não sei se você sabe disso, que o excesso de inteligência é burrice. É tão inteligente que chega a ficar burro. Assim como o excesso de burrice às vezes vira esperteza. Ele é tão burro que vira espertão. Ele não sabe, de repente ele descobre um caminho. E aí esses são os espertos que a gente conhece. E o desafio é ser o equilíbrio. É ser inteligentemente esperto. Nem muito esperto, nem muito inteligente. Recursos espirituais são recursos que têm o objetivo de nos fazer crescer, mudar e fortalecer. 3 coisas que você precisa entender que não vai vir do teu trabalho: crescer, mudar e ser fortalecido. É desse recurso
dessa dispensação sobrenatural na terceira, quarta dimensão, que você vai crescer, mudar e fortalecer. Calma, mas eu queria ir para outra empresa para crescer lá. Então, não é lá que cresce. Você já devia ser grande quando você chegar lá. Não, mas eu queria me fortalecer, por isso que eu queria fazer um intercâmbio. Então, mas não é pelo intercâmbio que te fortalece. Tudo isso é acessório, tudo isso é o reflexo. Eu me fortaleço para ir para um intercâmbio, eu cresço para ocupar uma cadeira maior na empresa. Mas não é a cadeira de uma empresa que me faz maior. E agora, entenda que o recurso espiritual são 9. Na verdade são 27, mas eu quero te falar só 9 hoje. Primeiro, palavra de sabedoria. Existem 3 categorias: onisciência, onipresença e onipotência. Nessas 3 capacidades e virtudes de Deus, Ele impartiu com a gente o dom de ser como Ele. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito fala sobre a nossa capacidade de onisciência. Onisciência, Deus Ele é onisciente, sabe o que é isso? Não, porque nem eu sei. É uma palavra difícil de entender. É onisciente. O que é onisciente? Eu não sei o que é onisciente. Mas onisciente significa que Ele consegue... Ele não depende dos meios naturais para uma informação sair dele e chegar em nós. Ele não depende de um livro para ele ler, para entender. Ele é onisciente, a consciência dele é absoluta. Ele tem uma autoconsciência absoluta sobre todas as coisas. Ele tem a onisciência. E não sei se você sabe, quando você nasce de novo, você recebeu 3 dons de onisciência. Palavra de sabedoria. Isso significa que vem o estudado e se consulta com você. Mas você não é estudado. O problema é que você tem onisciência, você tem um dom. Palavra de conhecimento. Quando na sua onisciência você diz, por acaso você é assim, 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 e o incrédulo ele cai de joelho e fala, meu Deus, você descreveu minha vida. Isso fala, eu nem sabia que era a tua vida. Eu só tenho um dom e eu sou um canal para você. Isso é um recurso. Discernimento de espírito, quando você é board de uma empresa e você consegue falar para os outros sócios exatamente aonde que está o ralo, aonde que está o bueiro que o diabo está entrando no negócio, porque você tem discernimento de espírito. E de repente teu passe lá começa a valer bastante, porque você é uma pessoa importante no board. Por quê? Porque quando você fala as coisas, parece que as coisas mudam, e você nem é bom em negócio. Segundo, dons de onipotência. Fé, dons de curar e operações de maravilhas. Você sabia disso? Deus ele é onipotente. Logo Deus ele opera curas, prodígios, sinais, maravilhas. E Deus opera em fé. Deus é a expressão da fé, ok? E aí quando você nasce de novo, ele está dizendo assim, ó, eu ponho em você esse recurso. Se você souber que ele está dentro de você, você vai começar a operar em curas. Você vai operar em maravilhas. Você vai operar em multiplicação de coisas. Você vai operar em multiplicação de recursos. Do recurso que não foi trabalhado para ter. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que eu escutei uma vez, que ele foi construir uma igreja. Era um lugar pobre. E eles passaram lá 8 meses, ou 12 meses, se eu não me engano, fazendo a vaquinha. E no final da vaquinha, assim, espremendo a cidade inteira, o dinheiro que eles arrecadaram não deu para pagar nem o material da obra que precisava. Nem o material. E ele começou a contar o dinheiro. Quando ele terminou de contar o dinheiro, não era exatamente o quanto tinham falado que ele recebeu. Aí ele foi constatar de novo. Aí quando ele contou todo o dinheiro de novo, não era o valor que ele tinha recém chegado no valor. Ele falou, vou contar de novo. E assim sucessivamente. E quando ele chegou no valor da construção da igreja, ele parou de contar o dinheiro. Isso eu escutei, não foi ninguém que me contou. Enquanto ele contava, o dinheiro ia multiplicando na mão dele. E aí chegava no final, ele começava a contar de novo. E aí ele começou a entender aquilo ali e falou, Deus, eu vou contar de novo. E quando chegou no valor da arrecadação, ele parou de contar.
e estava com o dinheiro na mão dele. Cal, isso é impossível. Claro que é impossível. Por isso precisa de Deus. É impossível para quem é Zé Ruela, que não nasceu de novo. Desculpa os não nascidos de novo. Mas entende que eu e você, a gente se coloca no mesmo potencial e patamar do homem sem Deus. A gente se enxerga igual eles. A gente trabalha igual eles. A gente pensa igual eles. Mas Deus te deu um recurso, Ele falou, está disponível. Você não empresta de Deus esse recurso. Deus, Ele te deu. Tanto que a Bíblia diz que dons são irrevogáveis. E o terceiro, os três últimos, estou me perdendo demais nisso aqui. É dom de onipresença. Línguas, interpretação de línguas e profecia. Quando você consegue se comunicar globalmente sem ter o potencial de expressão. Fora os dons, no recurso espiritual existe uma categoria chamada armadura espiritual. Efésios 6 fala que essa armadura, ela é resumida: em você está a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a oração e a palavra. Sabia disso? É uma armadura. É uma roupa. É um traje. E às vezes a gente está buscando mais a verdade, mas entenda, você não busca o que você já tem. A questão é que a gente está buscando o que a gente não entende. E o ponto não é ir buscar, o ponto é interpretar o que você encontrou. É você se conhecer melhor naquilo que você já é. É conhecer mais aquilo que você já tem. E crer em tudo isso. Porque sem fé, tudo isso e nada é a mesma coisa. E aí tem 3 mistérios do reino que só os filhos da luz vão entender. Que também é um recurso que Deus te deu. Eu só estou falando do recurso espiritual. Número 1, jejum, doação e perdão. Tem 3 dinamites no reino de Deus: jejum, doação, o ato de você dar é uma dinamite aonde você dá, e perdão, que é a chave de toda a relação humana. A base do nosso ministério é perdão. Por quê? Porque o nosso ministério é um só. Qual é o ministério que nos foi confiado? Reconciliação. Como que faz isso, Cal? Só perdoando. Cal, mas eu queria ser um grande conselheiro de casais. Você tem que saber sobre perdão. Eu queria ser um grande conselheiro de negócios. Tem que saber sobre perdão. Eu queria ser um grande pastor de avivamento, pregando a unidade do reino de Deus. Você tem que ser especialista em perdão. A primeira coisa que a gente tira o pé é o quê? Perdão. Teu sócio te traiu, a primeira coisa que você faz é o quê? Separa, você não perdoa. Os casamentos evangélicos, quando tem um adultério, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pede divórcio, não perdoa. Perdão é um recurso que eu e você a gente precisa usar. E não só quando nos interessa, é em todas as circunstâncias. Beleza, vamos para o segundo agora. Alguma dúvida até aqui? Tenho 14 minutos aí, meu Deus. Recursos físicos corporais. Quando Deus te criou, Ele nos deu a capacidade de carregar um espírito inserido dentro de um organismo limitado, humano. Nós somos uma máquina que pode respirar, uma máquina que pode mover, uma máquina que pode comer e uma máquina que pode curar a si mesmo. Sabia disso? Porque o dia que Deus criou Adão e Eva, Ele não criou um hospital. Ele não fez um hospital. Por quê? Porque Ele colocou o efeito curativo dentro do próprio organismo. Se a gente entendesse mais sobre isso, a gente ia usar menos remédio, consequentemente visitar menos o médico, ia resolver as coisas em casa, como os ancestrais faziam. Talvez com todas as maravilhas que teu corpo seja, você ainda não o bem utiliza como deveria ou gostaria. Então escolha com cuidado com o que você cultiva e abastece esse organismo.
Se tem uma das coisas que a gente, talvez é suicídio parcelado. É o jeito que a gente trata o corpo que a gente tem. Não, mas suicídio é pecado. Então, mas a gente se suicida. No comer, na maneira de beber, na maneira de, às vezes, tatuar, fazer um piercing, fazer um negócio. E no final das contas você está danificando um organismo onde você está enfiando diesel num carro que é a gasolina. Nenhuma máquina que ela é designada, engenhada, pensada com uma energia. Se você colocar outra fonte de energia, ela funciona. E por que o nosso corpo a gente enfia o que vem na frente? Esses dias eu terminei minha creatina, ela é em cápsula. E eu só virei assim as últimas cápsulas que tinha. E e quando eu enfiei a água aqui, eu senti o negócio descer meio quadrado, assim, rasgando. Eu falei, Aline, acho que eu comi aquela bolinha que fica ali, o antimofo da creatina. E foi inteiro, junto com as cápsulas. Era 4 cápsulas e uma bolitão daquele negócio, que era de plástico, assim, um PVC. Saiu. Eu olhei e falei, ufa, saiu. E eu lá na praia deitado, eu falava, Deus, que esse negócio não estoure, que não abra, que ele não vaze aqui dentro. Mas eu fiquei impressionado como que meu organismo expeliu aquilo sem nenhum problema. Como? Você já percebeu o quanto o ser humano ele aguenta? Um senhor de 92 anos terminou 42 quilômetros da maratona de Curitiba e você aí achando que não aguenta. 92 anos. Não, 92 anos. Pensa o joelho, a cartilagem, o músculo, a pele. Só que o que eu quero dizer para isso? A sua saúde é um recurso disponível. E a gente devia ser responsivo com isso. Porque você não nasceu saudável por um acidente. Não, você nasceu saudável por uma decisão de Deus. 1 Coríntios 6, 12 e 13. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me devo tornar escravo de tudo que me convém. Ou seja, eu não me devo tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. É verdade. Mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer. Vocês, contudo. Vocês. Ele está falando que alguém não. Quem que ele está dizendo aqui? O homem sem Deus do homem renascido. Vocês renascidos, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. O nosso corpo, está escrito aqui, foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Por isso toda aquela teologia que demoniza o seu corpo não é de Deus. Esse texto está dizendo, não sou eu. O Senhor, e o Senhor é para o corpo. O teu corpo e Deus, eles coexistem, eles coabitam permanentemente. E aí não tem como você ter um espírito são num corpo enfermo. Metade dos teus problemas, sabe o que é? É o teu organismo que não tá regulado. Metade dos problemas espirituais que você tem, achando que é um problema de Deus com você, é um problema de você com você mesmo. Desde a nossa nutrição, desde a nossa menstruação, desde do nosso ciclo hormonal, desde os nossos índices de cortisol. E no final a gente tem que orar, não para Deus fazer alguma coisa, mas para você começar a ser mais responsável. Porque a gente só sabe que não pode beber, o resto a gente não fala que não pode. Não pode beber. Tá, e comer essa gordura aí da costela, pode. Os irmãos gaúchos dizem que pode. Mas quanta... Olha lá, chegou chegando. Eita glória! Essa aí nasceu curada já.
Terceiro lugar, recursos materiais. Não vou falar muito sobre o corpo, mas eu queria que você entendesse que o teu corpo, se ele funciona, o teu evangelho funciona. E se o teu corpo não funciona, tua vida espiritual é cheia de luta. Mas a luta está em você. Terceiro, recursos materiais. Gênesis 1 revela que Deus criou o homem, mas também providenciou, além do homem, naquele jardim, já no Éden, já antes do capitalismo, antes do trabalho árduo, Deus ele criou junto com Adão. Ele providenciou ouro, resinas aromáticas, ônix, riachos para o abastecimento de água para toda a terra e os vastos recursos geológicos e geográficos dessa terra são partes essenciais da graciosa provisão de Deus para a sua vida e para a minha vida. Você precisa entender que o recurso natural não é do Brasil e nem Amazonas não é do norte do Brasil. Deserto do Saara não é da África. O recurso é nosso. É meu e teu. Só que esse recurso pode ser já lá na tua casa, o limoeiro de limão rosa que você tem lá. Mas entende que Deus ele concedeu, junto com todas as coisas, ele já deu um mundo doado. Quando ele criou eu e você, ele já colocou todo o suprimento para mim e para você. Agora, meu questionamento é o seguinte: aonde que a gente esqueceu de tudo isso e colocou na cabeça que o nosso sustento vem do trabalho? Porque hoje o nosso ídolo é o trabalho. Só que sabe por que você é escravo do trabalho? Porque você é escravo dos boletos. E de um lado está o boleto assim, ó, né? Aqui, e do outro lado você está na parede aqui com o trabalho. Você fala, cara, se eu perder o emprego, perdi a casa, perdi o carro, perdi a Unimed, perdi as coisas das crianças, perdi. Por quê? Porque você está tudo no fiado aqui. E aí no fundo você não está entendendo Deus em lugar nenhum. Porque Deus nem está nessa equação. É você que entrou nesse lugar difícil. Entenda, teu sustento não vem do seu trabalho. Não vem. E eu oro para Deus tirar todo emprego que você tem, para você experimentar o favor de Deus no teu desemprego. Eu oro. Sabe por que eu oro? Porque enquanto você não sabe viver sem nada, eu te dou garantido que você não está sabendo viver com tudo que você tem. Por isso que a gente tem crente bunda mole. A gente ora, Deus prospera. Quando o cara prospera, aquilo não muda nada no reino. Ele só muda a marca do carro, o bairro que ele mora e não muda nada. Por quê? Porque ele não aprendeu como que vive com muito. Só que tem um caminho. Quem não sabe viver com muito é porque nunca aprendeu a viver sem nada. Meu irmão, sem nada é a tua origem. Mesmo que você herdou uma casa de um pai, você foi bem sucedido de uma empresa que recebeu, quem chegou antes de você não tinha nada. E aí qual que é o teu medo de ficar sem nada de novo? Por quê? Porque eu não dou, eu não faço, por quê? Porque eu tenho medo de ficar sem nada, mas nada eu já não tinha. Tudo que eu tenho hoje já veio depois do nada. E eu estou duvidando que Deus pode fazer duas vezes. Se eu der de novo, será que Deus vai me dar de novo? Será que eu consigo de novo outro carro? Precisamos entender então melhor a economia do reino. O reino e as coisas, elas são a mesma energia. Se eu não me engano é o... Como é que é o nome da teologia que demoniza as coisas? Gnosticismo, não? Tem uma teologia que a matéria é amaldiçoada. Tudo que é da matéria é... Eu acho que é gnosticismo, os gnósticos. Porque eles pensam que a matéria não tem divindade. E ao contrário. Atrás de toda a matéria tem uma divindade. Atrás do couro tem uma divindade. Atrás da cebola plantada na horta tem uma divindade. Atrás da água do coco, dentro de um coco pendurado a 20 metros de altura, tem uma divindade. Existem 3 coisas na economia do reino que você vai aprender amanhã à noite com o Jefferson. Mas eu queria citar três elementos da economia do reino. Você sabia que no reino só existe uma certeza de estabilidade?
Qual é a estabilidade do reino? Ou melhor, se você fosse para definir estabilidade de vida, o que você sugeriria que é um caminho de estabilidade? Flávio Augusto fala que não existe estabilidade. Eu já creio que existe. Mas se fosse nas suas palavras, para você entender o princípio da estabilidade, qual que é? Vamos lá, a gente está em 8 bilhões de pessoas. O mundo continua estável na alimentação dele? Existem mais pessoas passando fome ou mais pessoas que estão se alimentar hoje? Então o mundo está em estabilidade, certo? 8 bilhões, pelo menos 4 bilhões almoçaram, jantaram hoje, sei lá. Só que por quê? Porque tem um elemento na criação, tem um fusível de toda a criação que, se ele queimar, todo mundo morre de fome. Qual é esse fusível da criação? Palavra sêmen, semente. Atrás de toda multiplicação está embutido uma lógica de semente. Toda. Até aquilo que é desperdiçado, a maçã cai do pé e dentro daquela maçã está escondida uma semente. No reino de Deus, o princípio da estabilidade é multiplicação. Você nunca vai quebrar onde você sempre multiplica. Por isso que o mundo nunca vai passar fome, porque é impossível todo mundo chegar e conter as sementes que estão presas. É impossível. Todo dia tem uma semente germinando. Daí nasceu mais uma árvore, nasceu mais uma vaca, nasceu mais um lagarto, nasceu mais uma criança, nasceu mais uma laranja, nasceu mais um melão. Por quê? Porque é o poder da semente. E a criação inteira, ela está baseada em semente. E o reino, ele multiplica, ele funciona sempre por multiplicação. Sempre. Por isso que a estabilidade do reino é multiplicação. As coisas se multiplicam. Quando a gente ora, Senhor, nós multiplicamos a 30, a 60, a 100 por 1. Você entende essa oração? Essa oração significa que um punhado de milho, 5 grãos de milho, vão virar no mínimo 5 espigas de milho. É a 100 por 1. É sempre exponencial. O sêmen do homem, quantas crianças um homem só pode fazer? Infinito. Não acaba. Segundo, mistério da doação. Você sabe por que Adão dizimou para Melquisedeque? E agora eu quero entrar num assunto perigoso aqui, mas que com certeza, eu tenho certeza que você tem uma dúvida sobre o que vocês em INC pensam sobre dízimo. E eu queria entrar nisso aqui. Gênesis 14, 18. A Bíblia fala de um encontro de Abraão com uma entidade. E ele chama essa entidade de Melquisedeque. Quem que é Melquisedeque? É a revelação de Cristo antes de Jesus. Entendeu? É a revelação de Cristo antes de Jesus. E aí Abraão, ele está ali no meio da ordem de Arão. Abraão, ele conhece a lei. Abraão conhece como funciona o estatuto, a lei de Deus. Está bem bonitinho. Até que vem alguém, se personifica e fala, viu, Abraão? O texto diz, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Primeira revelação da ceia na Escritura. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Lembra que Jesus é o sumo sacerdote? Está ele aqui. Abençoou ele a Abraão e disse, Abraão, bendito seja pelo Deus Altíssimo, o Deus que possui os céus e a terra, e seja bendito, seja abençoado, seja bem-sucedido o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos.
Ponto. E aí, subitamente, a única resposta que Abraão tem para essa entidade é o quê? E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Quando alguém falar que o dízimo é da lei, você lembra que esse episódio aconteceu 450 anos antes da lei. Então, como que o dízimo é da lei? Só que a lei, ela sarrafiou o dízimo, igual as igrejas de hoje. É uma commodity valorosa para a lei. O dízimo é uma coisa interessantíssima para a lei. Só que entenda que estar na lei é dizimar, mas dizimar não necessariamente é seguir a lei. Porque Abraão não precisava dizimar nada, porque ele não cobrou nada. E o que uma entidade precisa? Nada. Só que aqui ele diz: eu sou o rei de Salém, eu sou o príncipe da paz. Olha que interessante, pode passar a primeira imagem, por gentileza? O que estava embutido, o que significa o dízimo nesse contexto aqui? Abraão então deu o dízimo. A palavra original do dízimo é mahasher, que significa o quê? Dízimo, 10ª parte, pagamento de uma 10ª parte. Não é o imposto, porque Melquisedeque não deu imposto, não emitiu uma DARF. Não é um valor, porque Abraão nem falou quanto que era, que talvez ele não tinha feito o balanço, ele não sabia quanto que era. Agora, muda a próxima. No próximo slide, você vai ver que porque toda a riqueza que Deus tirou, e ali vem a palavra Ashar, que é uma raiz primitiva do tornar-se rico, enriquecer, presumir ser rico e tornar-se rico. Na língua original, a origem da palavra dízimo tem raiz na palavra riqueza. Riqueza está embutido dentro da lógica do dízimo. Então a gente não dá dízimo para ficar rico, a gente é rico e dá dízimo. Esse é o único problema, que a gente está perdido, porque a gente está dando dízimo para ver se volta, e ao contrário. Quando você está dando para ver se volta, você está dizendo que você não tem, mas Deus falou: antes de você ter, eu te dei. E Abraão deu o dízimo porque Abraão ali estava expressando a riqueza daquilo que ele reconhecia que tinha. Riqueza é procedente de Ashar, que vem de Azer, uma rera ali. Dentro do Maaser está a origem da palavra Ashar. Agora, nessa perspectiva, analise então Malaquias 3,10, que é um texto que a gente quase nunca usa. O texto ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Antes da cruz, tesouro era aonde? Num lugar. Depois da cruz, tesouro é alguém. Sabia disso, né? A casa do tesouro hoje é você e eu. Não é mais esse santuário aqui. Deus não habita mais esse santuário. O santuário hoje só é o ponto de encontro da habitação divina dentro de cada um de nós. E aí por isso, semana passada eu falei para você que antes da cruz a gente dizimava para Deus, e depois da cruz a gente dizima na casa do tesouro. Você é o tesouro. Você é a casa do tesouro. Nós dizimamos aqui hoje uns aos outros. E ele diz: para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas dos céus, e provai-me se eu não vou derramar sobre vocês bênçãos desmedidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é essa nação feliz? Quem são todas as nações que chamarão de felizes?
aqueles que fazem parte da terra deleitosa. Lembra daqueles 3.000? Que desceu sobre eles um espírito, e todo mundo ficou impressionado, porque eram felizes. E qual que era a marca do Pentecostes? Prosperidade e abundância. Não era uma reunião de pobre, porque o texto diz que eles vendiam suas propriedades, então eles tinham grana. E à medida que alguém tinha necessidade, eles iam vendendo as propriedades e iam suprindo as casas do tesouro. Em primeiro lugar, princípio de dízimo é sempre mantimento. É mantimento. Mantimento. O princípio do dízimo é o seguinte: dentro da minha economia de casa, na minha economia de casa tem um orçamento que é para a Aline. Sabe para quê? Para ela não ficar me ligando. Passa lá no Hortifruti e traga as coisas. Não, eu te dei o mantimento. Tem um orçamento lá para o mantimento. E aquele orçamento do mantimento, a Aline, ela faz um reloginho. Tem café da manhã, almoço e janta lá em casa. É só chegar lá. Por quê? Porque ela recebe um orçamento para o mantimento. Segundo, dízimo. Casa do Tesouro fala sempre de uma pessoa. Precisamos fazer o dinheiro chegar em alguém. Hoje o nosso receio é a gente imobilizar em coisas. Viagens para Orlando, uma casa nova para o pastor, um lugar novo para a gente construir a igreja. E talvez está tudo bem, mas se faltar mantimento lá em quem está sentado na mesa, não faz nenhuma lógica a gente tirar da boca das pessoas para a gente sustentar o nosso ego. E aqui tem o terceiro que eu queria chegar: provai-me. Você não vê Deus mandando ele ser provado em lugar nenhum fora esse texto aqui. É o único texto que Deus ele diz: façam prova de mim, me teste para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Por isso a palavra aqui não é barganha, é mais descancarado que barganha, é prova a Deus. Faça a prova de Deus. Aqui tem uma proposta e uma promessa envolvida, que a gente não usa. A gente não usa. Porque se eu perguntasse aqui quantos de vocês diziam, nem a metade ia levantar a mão. Por quê? Porque você está longe da proposta e longe dessa promessa. Mas quando a Bíblia diz: traga o dízimo, traga o mantimento, traga o teu recurso aqui, Deus está falando assim: eu tenho uma proposta para você e tenho uma promessa para você. Só que quando Deus está falando traga o dízimo, Ele não está falando que vai te devolver dinheiro. Essa matemática a gente não entende. O teu dinheiro não dá dinheiro na igreja. Por isso que princípio de dizimar para prosperar já é lei. Não. Por isso que eu entendo que é partir o pão. Dízimo é o trazer do meu pão, não da minha semente. E fique claro isso. Se você está faltando pão e você está nas últimas sementes, não dizime. Porque semente existe para quê? Deus dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Você sempre tem lá na tua empresa, eu no Vitimarzu, eu tenho que é semente, pago os funcionários, preciso melhorar lá a benfeitoria, fazer um parquinho. Só que eu tenho lá um Prolabore que é o meu pão. E eu preciso trazer esse pão e compartilhar com meus filhos, compartilhar com minha sogra, compartilhar com minha mãe, compartilhar com vocês. E dali eu dou meu dízimo. Por isso que a gente nunca deveria se arrepender de ter dizimado. Por quê? Porque pão, você não dá o pão falando assim, viu? Mas depois você paga lá para mim também, hein? Só pobre faz isso. Eu trouxe o frango hoje, semana que vem você tem que trazer o teu frango. O dízimo, ele impacta todas as nações, ele impacta as gerações. O texto ele diz: todas as nações chamarão vocês de felizes. Se você não dizima hoje por você, dizime pelos teus filhos, dizime pelos seus netos. Sabe por quê?
Porque o dízimo depende do dízimo a velocidade da igreja. Nós estamos sentados nessa cadeirinha aqui pelo dízimo de irmãos que não estão mais entre nós, mas foi o dízimo deles que manteve essa roda girando para que o evangelho chegasse até nós. Entenda que o dízimo é a força motriz do avanço da igreja. Por isso que ele não é para dizimar para Deus, é para dizimar para a igreja, devolver para a igreja, para que o avanço da igreja corra. E eu estou conseguindo fazer uma igreja onde o pastor não tem salário, mas eu não consegui fazer uma igreja onde ela não tem dízimo. Eu não consegui. A gente faliu. Eu fiz uma igreja de milhares de pessoas, que não dizimavam e ela faliu. Sabe por que a gente está de porta aberta hoje? Porque meia dúzia de gente é fiel dentro dessa casa aqui. Obrigado você que dizimou aqui. Você não estava fechado. Não existe igreja que prospere sem o dízimo. Então hoje eu queria encorajar você, e falei isso para alguns pastores e quero tornar isso um acordo nosso. A gente hoje tem duas maneiras de ser generoso: dando ofertas e dando dízimo. Nunca seja disposto a dar uma oferta se você não está sendo fiel no teu dízimo. Dizimar é ofertar, saiba disso. Mas ofertar não é dizimar. E hoje a gente tem quase 98% aqui da igreja que oferta, mas não chega nem 40% que dizima. E eu queria inverter isso. Vamos fazer um combinado. Só dizime. E é do pão, lembra do pão? Não traga semente. Semente é para você multiplicar lá no teu negócio. Fazer 2, 10 virar 20. Mas quando você tem o pão, quando você traz a renda, quando você tem o prolabore, você tem o teu salário, separe 10%. E se naqueles 30 dias você não der mais nada para ninguém, entenda que você foi generoso à altura de Deus, só dando o seu dízimo. Se der, porque alguns têm mais, outros menos, aí sim, fora isso, você oferta num culto aqui, oferta numa irmã lá, oferta num líder ali, oferta num aluno lá, oferta na Cotolengo, oferta nos movimentos das rifas. Aí você oferta. Mas entenda que o teu dízimo é uma proporção aonde no dízimo ninguém aqui vai ser maior do que ninguém. Porque um irmão que tem 100 mil reais e oferta 10 mil, ele foi tão fiel e contribuiu na mesma proporção do irmão que ganha 2 mil e dizimou 200. O irmão de 10 mil não é maior aqui. Deus não consegue olhar e falar que ele deu mais, porque é impossível você dar mais se os dois deram igual. Porque Deus não está interessado no seu recurso, na quantia. Deus está interessado na fidelidade. E aqui que eu estou vendo que a igreja hoje é um dique que está fechado. Só que eu estou falando, Deus, mas a água está lá em cima, está transbordando. E Deus falou para mim assim, para esse dique abrir, ensine as pessoas a dizimarem. Se você pegar as pessoas mais bem-sucedidas aqui da igreja, você puxa ela no canto, sabe o que ela vai te falar? Faz 30 anos que eu sou fiel no dízimo. Faz 15 anos que eu sou fiel no dízimo. Faz 10 anos que eu sou fiel no dízimo. São as mais resolvidas, eu sou prova disso, posso apontar se vocês quiserem aqui. Só que na minha vida, desde a minha infância, que eu me conheço por gente, eu dizimo. Todos os anos da igreja do cinema, eu dizimo. É 10%. Só que fora o dízimo, por culto ainda eu tenho uma meta na minha cabeça. Eu preciso ofertar tanto por culto. Eu vou em 8 cultos. Daí é mais um dízimo também. E veja se falta na minha casa. Às vezes não sobra. Esses dias a Aline até estava preocupada. Foi tentada a não dar o dízimo. Em terceiro lugar, então, você, para finalizar aqui, você multiplica. Na economia do reino você doa. E na economia do reino você, em terceiro lugar, do recurso físico, você recebe.
Receber é a tua capacidade de você se permitir ser abençoado em todos os sentidos. Você sabia que a maior ameaça ao seu sucesso é o teu orgulho? E o orgulho, ele se revela naquilo que você não tem capacidade de receber. É mais forte do que você imagina. Se receber alguma coisa de algo, de alguém, te humilha, se liberta do seu orgulho. Se você ser servido por alguém te humilha, se liberte do seu orgulho. Nós somos orgulhosos proporcionalmente ao quanto nos sentimos humilhados ao receber. Recebemos um perdão e aquilo nos humilha. Recebemos um recurso, uma doação, aquilo nos humilha. Recebemos um saco de roupa usada, aquilo nos humilha. Às vezes só não fala. Alguém presta um serviço na sua casa e você quer de todo jeito pagar aquilo, porque aquilo te faz sentir menos, humilhado. Alguém precisa te socorrer numa dívida. Teu carro está sendo guinchado pelo oficial de justiça, e alguém ir lá e pagar lá o banco, te humilha. Você não queria que ninguém soubesse, porque o orgulho, ele te sabota de ser abençoado. E eu tenho mais 2 recursos que eu vou deixar para depois: recurso espiritual, recurso físico e recurso material. Está disponível para mim e para você. Trabalhe mais em cima disso do que no teu emprego. Desenvolva mais essas coisas do que teu emprego. Teu emprego é só um detalhe de tudo isso aqui. Existem maneiras mais criativas de você enriquecer e ser bem mais sucedido do que apenas ganhando o seu salário. Existem recursos poderosos disponíveis para mim e para você. Mas se a gente não conhecer, se a gente não ativar, se a gente não se colocar naquilo, a gente não desfruta daquilo. Pois não. Bem, você pode chegar aqui, por gentileza. Boa noite, irmãos. Que delícia ouvir você falar. Porque desde que eu vim para essa comunidade, eu via falar só de generosidade, e aquilo me incomodava muito. Até que um dia, num café, e eu vendo assim, a maioria passando por dificuldades financeiras. Eu falei, tem alguma coisa que está errado. E naquele dia, eu falei sobre o dízimo. O Cal não estava o Helder, estava alguns pastores. E eu testemunhei. Faz 26 anos que eu nasci de novo. 26 anos, fez agora dia 11 de novembro. E foi um parâmetro para o meu marido, já que nós vamos ser crentes, nós vamos ser dizimista. Ele que odiava crente, odiava dízimo, ele falava, dá dinheiro para o pastor. Mas nós entendemos, quando nós nascemos de novo, que não era assim. E nós, quando viemos para Jesus, a gente estava numa situação que estavam pedindo a nossa falência. E nós começamos a dar o dízimo. No início eu não entendia direito, mas eu fazia uma barganha. Para mim eu não entendia. Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente foi se libertando e dando o dízimo. Teve vez no início que eu chegava para o meu marido e dizia assim, se eu der o dízimo, eu não consigo pagar isso aqui, essa conta. E ele chegou para mim, ele foi duro e disse, Tere, pague o dízimo, dê o dízimo e deixa a conta. E eu recordo um dia que ainda não tinha o computador e eu tinha um livro que eu anotava tudo, que entrava e o que saía. E eu não tinha dinheiro para pagar tudo, mas não sei como eu paguei tudo. E daí o Espírito Santo começou a me incomodar, some o que entrou, some o que saiu. E quando eu somei, o que saiu foi maior do que o que entrou e eu paguei tudo. Aí eu fiquei pasmo, falei, essa é a matemática de Deus. E eu recordo também que em 2006, quando a nossa empresa
queimou, perdemos tudo. Era 23 de junho e eu não sabia mais o que tinha entrado. Então eu tive que esperar receber tudo. E eu lembro que deu uma soma até aquele dia de R$2.000 de dízimo. E eu fui para frente com toda alegria, sabendo que no mês seguinte eu não teria um tostão. Tenho amigos ali que sabem da nossa história, que caminhou com a gente, que para minha felicidade está vindo para a CHF, né? O Silvio e a Nara, que são mais do que amigos, são irmãos mesmo. Então, eu peguei e dei o dízimo com alegria. E recursos vieram, irmãos, da onde eu nem imaginava. Deus não deixou eu atrasar uma conta, eu não tinha um tostão guardado, eu não tinha nada. Tinha assim, não despedimos nenhum funcionário, ficou tudo queimado, a gente recomeçou do zero. Então esse é um testemunho de fidelidade com Deus. Então o dízimo nós nunca deixamos de dar. Você nunca vai vencer o Senhor no que você dá. E eu não dou só o dízimo, a gente dá o dízimo aqui, mas tem um monte de dízimos por fora, que a gente abençoa, que a gente ajuda. Eu nem conto, nem somo o que eu faço. Deus fala, faz, eu faço, faz, eu faço. E isso é ser dizimista. Seja dizimista. Cal, você não imagina a alegria do meu coração ouvir hoje você falar aqui de dízimo. Porque isso eu entendi há 26 anos atrás. E nós fomos assim, olha, a gente vendia almoço para comprar janta. A gente ficou com o nome sujo, sim. Mas Deus nos deu condições de limpar. E ser próspero e ter um nome limpo faz parte do cristão. Porque o nosso telhado, nós somos espelhos. Então o mundo tem que olhar e ver, nossa, por que você é próspero? Porque eu nasci de novo, porque eu tenho Jesus. Então o povo tem que ver a diferença naquele que serve e naquele que não serve. E eu parto do princípio, o melhor dessa terra é para nós comermos, é para nós vestirmos, é para nós passearmos, é para nós ajudar, é para nós tudo. Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Obrigado, Tere. Eu sei que é uma matemática mais fácil para quem tem dinheiro. Mas o dízimo é uma proporção. Com R$1 você pode dizimar. Com 10 você pode dizimar. Com 1.000 você pode dizimar. Talvez com 10 você não pode ser generoso de ofertar. Mas dizimar você pode. Mas hoje eu queria trazer para você que no dízimo, toda a tua consciência de uns aos outros, de oferta, de generosidade, de caridade, está embutido ali. Deus conhece isso de você. Eu sou um cara que dou pouco dinheiro para qualquer pessoa. Eu dou bem pouco. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de missão naquilo que eu me propus com Deus. Eu estou em missão, eu pago ali, eu ponho o dinheiro aqui. Não, mas hoje eu ajudo o cara da paçoca, amanhã eu ajudo o vizinho de cima com o condomínio, depois eu ajudo... Beleza, mas qual que é a missão? Para mim, uma pessoa difusa assim, ela está sem missão. Mas quando você entende a missão, e eu quero te dizer, a missão do reino no mundo é o avanço... a missão da igreja no mundo é o avanço do reino. E o reino é em alguém. Por isso que o dízimo ele precisa terminar em alguém. Quando a gente dizima uns aos outros. A gente está colocando dinheiro no outro. E o que Deus mais valoriza na terra hoje é o outro. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas quando Ele vê o outro recebendo dinheiro, eu tive fome e me desse comer. Mas eu nem te vi. Não, quando Ele estava lá, era eu. Então é impossível o teu dízimo ser dado para alguém e não chegar em Deus. Só que nós somos uma igreja que, na perspectiva da graça, a gente precisou ressignificar casamento na graça, ceia na graça, confissão de pecados na graça, casamentos na graça. Na lei, a gente vivia as mesmas coisas de outra maneira. E a lei não é um estatuto onde você tira aqui e coloca tudo novo, não. É você viver além do que a lei não te possibilitava. Por isso que eu creio que existe um caminho mais profundo sobre recursos, finanças e riqueza
do que só você dá e Deus te devolve. Amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, e eu oro, Senhor, para que nessa noite seja uma noite que a gente nunca esqueça. Eu já vejo pessoas que vão, nos próximos meses, próximos anos, voltar aqui dizendo que foi naquele dia, naquela noite, onde tudo mudou. Nós sofremos por falta de entendimento, de conhecimento. E eu oro, Senhor, para lares ajustados, celeiros cheios e fartos, transbordantes, Pai. Que o dízimo, a oferta nunca mais seja uma meta, mas que seja, Senhor, uma natureza dessa igreja. Que a gente avance com mais velocidade, que a gente chegue a lugares ainda mais distantes com uma igreja vibrante, onde todo mundo foi fiel à mesma medida aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, obrigado.